Muito boa noite, quero saudar a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que a gente pode estar junto mais uma noite, mais uma quarta-feira, ainda que distantes, mas conectados pela presença do Senhor. Amém? Hoje nós não estamos ao vivo, como de costume, eu estou em Sorocaba participando do Congresso Semear da IPI do Brasil, mas nós temos gravado esta mensagem que nós vamos compartilhar hoje, dando continuidade à nossa série de mensagens, emoções redimidas, e vamos juntos, nesse meio de semana, nos abastecermos com a palavra do Senhor. Mesmo não estando ao vivo, você pode escrever aqui no chat, nos comentários, o seu pedido de oração, para a gente, cada um aqui vai lendo e a gente vai orando uns pelos outros também durante a nossa semana. Amém? Mas é muito bom ter você que vai se achegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia ou acompanhar a leitura que será projetada. Nós faremos a leitura da palavra do Senhor no livro dos Salmos. Faremos a leitura no Salmo de número 46, um salmo bem conhecido de todos nós, livro dos Salmos. Faremos a leitura no Salmo de número 46. Vamos ler todo este salmo que particularmente eu gosto muito, um salmo que fala muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com você, talvez nessa semana você esteja enfrentando alguma situação, mas esse salmo, ele vem trazer esse alento para o nosso coração, vem nos ajudar a dissipar o medo, a angústia, a inquietação. Amém? Livro dos Salmos, Salmo de número 46, a partir do primeiro verso, diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Este salmo começa nos lembrando que Deus, ele é o nosso refúgio. Ele é o socorro bem presente em meio às nossas tribulações, e ainda que todas as coisas possam acontecer à nossa volta, ainda que estejamos submersos diante das inquietações da vida, o Senhor se faz presente. E o verso 10 vem com este alento, essa esperança de que nós devemos nos aquietar, saber que Ele é Deus, Ele está presente, Ele cuida de toda e qualquer situação, Ele pode nos tirar o medo, pode nos dar uma nova esperança, um novo ânimo. E o salmista nos lembra de que nós devemos aquietar o nosso coração diante da presença de Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Palavras do Senhor. Você que vai chegando agora, vai deixando seu boa noite aqui, lembrando que nós não estamos ao vivo, eu estou em Sorocaba, lá no Congresso Semear da IPI do Brasil, mas mesmo assim você pode ir escrevendo aqui, interagindo, deixando seu pedido de oração, porque aí cada um vai lendo aqui, e a gente ora uns pelos outros, cumprindo aquilo que o Senhor determina para nós também. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Não sei como foi o seu dia, como está sendo a sua semana, mas coloque-se na presença do Senhor, agradecendo, pedindo a Deus para que Ele continue abençoando, guardando,
sustentando a sua vida. E busquemos então a presença do Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, ó Pai, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade e liberdade de estarmos juntos mais uma vez, ainda que distantes, ó Pai, mas conectados pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que a tua palavra, ó Pai, venha de encontro às nossas necessidades e que possamos, ó Deus, ouvir e praticar aquilo que vamos aprender nesta noite. Ó Deus, que mesmo em meio às nossas inquietações, às nossas angústias, os nossos medos, possamos nos aquietar na sua presença, na certeza de que o Senhor continua sendo Deus, na certeza de que o Senhor continua presente, o Senhor pode fazer nova todas as coisas, ó Pai. Nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar, cada irmão, cada irmã que está aqui conectada nesta hora, cada família aqui representada, o Senhor continue derramando da tua bênção, da tua unção, da tua provisão, no nome santo e poderoso de Jesus. Pedimos perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes deixamos com que o medo, a inquietação, tome o espaço que é teu no nosso coração. Por isso, ó Pai, nós queremos humildemente consagrar as nossas vidas e pedir que o Senhor continue fazendo em nós o teu querer. A tua santa e soberana vontade continue se cumprindo nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado mais uma vez por este tempo. Fale aos nossos corações. Recebe, ó Pai, a nossa oração, porque a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Apenas 2 avisos rápidos. O primeiro aviso sobre o nosso albergue, o albergue da Missão Sena. A nossa igreja vai trabalhar agora dia 13. Infelizmente, os 2 primeiros sábados a gente não conseguiu trabalhar por conta de problemas com o fornecimento de água lá na Missão Sena. Mas a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é soberano, coisas que fogem do nosso controle, mas nós queremos orar, pedir a sua oração por este trabalho, pedir a sua oração pela Missão Sena, pelas dificuldades que eles enfrentam, não só essa da água, mas outras dificuldades que eles também enfrentam. Mas dia 13, agora, com a graça de Deus, estaremos lá trabalhando. E dia 20 é o culto de encerramento do albergue. Dia 20, toda a comunidade, mesmo aqueles que não deram o seu nome para trabalhar no dia, são convidados e convidadas a participar da celebração às 16 horas. Então nós já temos um papelzinho aqui na entrada do templo para você escrever seu nome. Precisa de carro para ir, então dê o seu nome, disponibilize o seu carro para a gente ir junto numa caravana, louvar o Senhor nesse culto de encerramento do albergue da Missão Sena. Amém? Ore por este trabalho. Vários são os desafios, Deus tem sustentado essa obra e nós estaremos lá com a graça de Deus no próximo dia 13. Mas no dia 20, culto de encerramento, todos e todas são convidados. Amém? Um recadinho especial do Léo Messias aí para nós sobre o nosso acampamento. Olá pessoal, está chegando o nosso acampamento 2025. Vai ser do dia 7 ao 9 de novembro, no acampamento Manancial, em Atibaia. Nós sairemos na sexta-feira, às 7h30 e retornaremos no domingo, às 4 horas. Teremos ministrações impactantes, momentos inesquecíveis, muita comunhão e diversão. Teremos refeições ao dia, incluindo café da tarde com pão caseiro, rodízio de pizza com sorvete, momentos deliciosos, fora as recreações. Com espaço de 4 piscinas, inclusive aquecida, 2 saunas, campo de futebol, vôlei, salão de jogos e até pebolim humano. E essa parceria entre a 2ª IPI de São Bernardo e a 1ª de São Caetano é para unir forças, estarmos juntos em comunhão, uns com os outros e com Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então não se esqueça, faça suas reservas, as vagas são limitadas, então não deixe para depois. Já dê o seu nome, compareça, venha viver momentos impactantes de transformação, de renovação, momentos de descontração e comunhão uns com os outros. Amém? Espero você lá. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso acampamento. Se você ainda não deu o seu nome, dê o seu nome para participar. Procure a Mirella, nos procure para que você possa participar deste acampamento.
junto aí com a segunda EP de São Bernardo, certamente um tempo em que Deus vai ministrar os nossos corações. Pastor Tiago Nogueira, conhecido aqui da nossa igreja, estará presente ministrando a palavra. Certamente seremos muito abençoados nesses dias de acampamento. Amém? Nós estamos meditando numa série de mensagens chamada Emoções Redimidas. E nesta série nós estamos aprendendo juntos a necessidade da gente reconhecer, da gente entender, processar, vamos dizer assim, as nossas emoções e transformá-las em oportunidades para o nosso crescimento pessoal. Redimir, como a gente aprendeu semana passada, emoções redimidas, redimir as nossas emoções, é transformar as nossas emoções. E o primeiro passo para a gente entender como redimir, o primeiro passo para a gente redimir a nossa emoção é reconhecê-la, é aceitá-la, sem julgamento. Isso significa, talvez, parar de lutar contra o que talvez você esteja sentindo e encarar esta emoção, encarar este sentimento que talvez esteja destruindo a sua paz, distanciando você de Deus, para que ao senti-la, ao encará-la, você possa transformar este sentimento e se achegar ainda mais na presença do Senhor. Redimir as nossas emoções não é um processo fácil, é difícil, porque a gente vai enfrentar os nossos sentimentos mais sombrios, talvez. Aquelas emoções que talvez há anos nos acompanham e que a gente vai precisar ressignificar, transformar. Não só em algo positivo, trazendo esse positivismo, não. Mas algo que nos ajude a nos desenvolver como pessoa, como cristãos, como discípulos de Jesus. Semana passada a gente aprendeu, por exemplo, na primeira meditação, semana passada a gente aprendeu a importância de transformar as nossas convicções. A gente aprendeu que é preciso reconhecer que muitas vezes as nossas convicções, as convicções que nós temos, elas estão equivocadas e não estão baseadas na fé que nós professamos. A gente aprendeu também semana passada que este é um processo, ou melhor, que este processo de transformar as nossas convicções é reconhecer os nossos erros. E isso não é uma tarefa fácil também. E uma das emoções que surgem diante disso é o medo. Porque a gente vai precisar encarar feridas, emoções, traumas. Medo diante da insegurança de não conseguirmos mudar ou deixar de ter convicções que fazem parte de nós há anos, mas que sem percebermos nos distanciam de Deus, uns dos outros, de servir na igreja, de sermos instrumentos nas mãos do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, então hoje nós vamos falar sobre o medo. E todos nós aqui temos. Todos nós temos medo de algo. O medo faz parte da nossa vida. O medo incomoda. O medo dói. Né? Eu, por exemplo, o medo faz parte da minha vida. Algo que eu gostaria que não fizesse. E por mais que eu lute, sempre se faz presente e rouba a minha paz. Desde os medos mais simples, como o escuro, como o medo de não ser reconhecido, medo de tantas outras coisas, medo de mudar, medo de tocar em feridas que talvez estejam travando a minha vida ministerial, pessoal, como discípulo de Jesus, como esposo, enfim. Todos nós temos medo, todos nós temos receio. Medo, principalmente, de tocar em algumas coisas. Medo do futuro. Medo de não conseguir fazer bem feito as coisas. Medo de ter alguma doença. Medo de violência. Medo de desapontar as pessoas. Medo de perder pessoas. E vários outros medos que fazem parte da nossa vida, da minha, da sua, da nossa vida. Talvez você também tenha algum medo. E isso é natural.
porque o medo faz parte da nossa vida. O medo é uma força atuante na minha vida e na sua vida. Por exemplo, o medo nem sempre é ruim. Ele pode ser bom. Os especialistas, psicólogos, dizem que o medo é um sentimento natural, uma reação do corpo às ameaças externas que deixam o nosso cérebro, nosso corpo em alerta. Os psicólogos afirmam que o medo também ajuda a manter o foco em situações delicadas e a não tomar decisões precipitadas. Além de o medo também ele pode trazer na nossa mente essa necessidade de eu preciso me preparar mais, estudar mais e me dedicar mais para vencer desafios, as cobranças da vida, enfim. O problema, queridos irmãos e irmãs, não está em sentir medo, mas o problema é que o medo tem uma irmã gêmea, vamos dizer assim, né? A ansiedade. Ou outras síndromes como tem crescido à nossa volta, como os síndromes do pânico, enfim. O problema é quando o medo ele extrapola aquilo que nós podemos dizer que é o normal, mas que adoece a nossa alma, adoece a nossa vida e rouba a nossa paz. Nos distancia de Deus, nos distancia das pessoas, nos isola num mundo sombrio e escuro. O coração acelerado, as mãos soando, né? Quando a gente fica com medo, né? O coração acelera, as mãos ficam geladas, soam, evoluem e extrapolam aquilo que é tido como normal, se tornando dores no peito, angústias em que roubam o nosso sono, causam problemas de ordem alimentares, coisas simples, mas que às vezes a gente não percebe que está se tornando uma doença. É preciso, portanto, então ficar atento quando o medo passa essa linha do permitido, do normal para a nossa vida. É preciso saber identificar quais são os seus medos, os nossos medos, e não permitir que a ansiedade seja algo constante, que esse medo seja algo constante que vai travando a nossa vida, distanciando a nossa vida das pessoas e até mesmo da presença de Deus. Há situações na nossa vida que, embora nós sintamos medo ou insegurança, é possível aprender a ter o controle. Por exemplo, há pessoas aqui, talvez, que como eu no passado, têm medo de falar em público. Conheço pessoas que eu já perguntei, posso chamar você para orar ali naquele momento do culto? Não, pastor, pelo amor de Deus. Tem medo de falar em público, de se expor. Mas se essas pessoas aprenderem a ter esse controle emocional, ter uma aula, eu mesmo antes do seminário, nunca que eu me imaginei falando em público. Mas se a gente treinar, né, voltando no início lá que eu falei, né, encarar a emoção, encarar este problema, né, emocional, certamente a gente pode vencer este medo, saindo assim daquilo que se chama a zona de conforto. Agora, quando este medo extrapola o nível do controle e se torna algo incontrolável, aí a gente já parte para aquelas síndromes do pânico, como eu falei há pouco. Isso pode se tornar algo terrível para a nossa vida, para a nossa convivência social. Um medo paralisante que nos deixa até mesmo irracionais. Nos priva de darmos passos importantes para a nossa plenitude de sermos usados e usadas por Deus. Mas, queridos irmãos e irmãs, se o medo é inevitável, seja por algo controlável ou até mesmo incontrolável, como que nós devemos agir, então, diante do medo? Jesus, nosso mestre, nosso Senhor e Salvador, nos ensina de maneira clara como a gente deve agir diante do medo. Jesus contrapõe a fé ao temor. Isso significa que o medo deve ser vencido pela fé, na certeza de que o Senhor se faz presente. Amém? Nos dias atuais, talvez tenha aflorado aí no seu coração talvez algum tipo de medo.
medo do futuro. Olhando para o nosso contexto social hoje, talvez as nossas rodas de conversa sejam essas. Medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo do que vai ser do nosso país, medo do que vai ser a nossa igreja. Não a nossa, mas a igreja evangélica, né, como um todo. Mas a gente precisa entender que há algo muito maior que os nossos medos, os nossos receios, nossas inquietações. Pois, de fato, nós não sabemos como as coisas irão acontecer, não tem como a gente saber. Né? Mas é fato que diante de um mundo incerto, não só politicamente falando, nós devemos confiar em Deus e somente em Deus. Em nossa existência, queridos irmãos e irmãs, nós nos defrontamos com duas forças, o medo e a fé. São duas forças muito poderosas que se encontram na nossa vida. O medo tem dominado muitas vidas, causando infelicidade, desapontamento, individualização. Mas a fé, ela é mais forte do que o medo. E somente a fé pode vencer o medo. O amor de Deus que está em nós pode vencer os nossos medos, porque o amor de Deus, nosso Pai, Deus, que é o perfeito amor, ele lança fora todo e qualquer medo. Mas eu quero ler um texto com você, um texto conhecido de todos nós, que vai nos ensinar algo importante sobre o medo, sobre firmarmos a nossa vida na fé e não naquilo que nos traz medo. Um texto conhecido de todos nós, do encontro entre Pedro e Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia ou acompanhe a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Faremos a leitura a partir do verso de número 25 até o verso de número 32. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, do verso 25 ao verso 32. Mas antes, eu quero lembrar você que chegou agora há pouco, que nós não estamos ao vivo, né? Eu estou em Sorocaba, no Congresso Semear da IPI do Brasil, mas você pode deixar aqui no chat, nos comentários, seu pedido de oração, que cada um aqui vai lendo, a gente vai orando um pelo outro também. Amém? Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do verso 25, diz assim: De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, os discípulos, né? Andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Palavras do Senhor. Amém? Como eu disse para nós, um texto conhecido, um texto que todos nós conhecemos, e a gente vai olhar aqui rapidamente para esse texto e aprender como nós podemos, diante da presença de Jesus, dissipar, redimir, transformar o nosso medo em coragem. Não uma coragem que vem de nós, mas uma coragem que vem da presença de Jesus. Amém? O texto nos diz que de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, onde os discípulos estavam ali, pescando, andando sobre o mar. Imagina comigo, queridos irmãos, a cena. Você está ali fazendo algo rotineiro na sua vida e de repente você vê algo vindo em sua direção no meio do mar, andando sobre as águas. O texto diz que eles ficaram apavorados.
Gritaram aquilo que certamente todos nós gritaríamos: é um fantasma, começa a remar aí, vamos embora. E eles foram tomados, diz o texto, de grande medo. E o medo dos discípulos é uma emoção real e natural diante de uma circunstância aterrorizante. Todos nós agiríamos assim, como eu disse. Eles estão em uma situação perigosa e aterrorizante, e o seu medo, ele então, de certa forma, é até mesmo compreensível. No entanto, o medo deles os cega para a realidade de que Jesus estava diante deles. O medo fez com que eles vivissem apenas um fantasma, onde havia salvação. O medo fez com que eles vissem apenas um fantasma, onde havia salvação. O barco já estava longe, o vento era forte. Os discípulos estavam navegando quando o texto diz que era madrugada, e quando eles avistaram algo vindo andando sobre as águas, eles ficaram apavorados, tomados de medo, e não é por menos, como nós já falamos. E aqui, queridos irmãos e irmãs, há esse detalhe no texto que era de madrugada. Isso nos revela que os nossos medos podem nos atingir sem que percebamos ou esperemos. Seja por uma situação ou algo que pensamos, de uma hora para outra podemos ser tomados pelo medo. De uma situação que chega no momento em que a gente não esperava. Diante do medo que tomou conta daquele barco, Jesus se aproximou e disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Jesus, em sua resposta, traz a certeza de que nós precisamos ainda hoje, diante dos nossos medos. Coragem, não tenha medo, eu sou o Senhor e eu estou com vocês. A frase pronunciada por Jesus, ela constitui uma garantia da presença dele como Salvador constante nas nossas vidas. A promessa de Jesus é que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Essa é a promessa de Deus para o seu povo também, que se cumpre por meio de Cristo Jesus. Pedro, diante do seu medo, demonstra aquilo que todos nós aqui demonstraríamos diante da mesma situação. Será mesmo que era Jesus? Pensou Pedro. Ele disse a Jesus: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Mesmo o Senhor falando que era ele, o medo era tanto que eles não acreditaram. Ele foi e o resultado, o texto nos diz que ele afundou. Mas por que ele afundou? Porque ele deixou que as circunstâncias à sua volta, o vento, as ondas, tomassem espaço, o medo daquela situação ali tomasse um espaço no seu coração, ao invés de se aproximar do Senhor. Reparando, porém, na força do vento, diz o texto, Pedro teve medo e afundou. O medo de Pedro aqui, queridos irmãos e irmãs, não é falta de fé, mas uma interrupção da fé. O medo de Pedro não é a falta de fé, mas a interrupção da fé. Ele tem fé suficiente para começar a andar sobre as águas, mas o medo se torna uma distração, um muro que o impede de permanecer na fé, de ir ao encontro do Senhor. E assim também é conosco muitas vezes. Muitas vezes a nossa fé se perde por causa do medo diante das circunstâncias que nos cercam. Pedro olhou para uma circunstância, o vento, e deixou de perceber a presença de Jesus, e ao reparar na força deste vento, ele teve medo e afundou. E da mesma forma, muitas vezes, diante dos nossos medos, nós olhamos mais para as circunstâncias e deixamos de perceber a presença de Jesus em nossas vidas. O texto nos diz que Jesus, ele exorta Pedro dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? E queridos irmãos e irmãs, diante de muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós também duvidamos. Ah, pastor, eu não duvido.
Será? Muitas vezes nos falta fé, confiança e certeza de que diante daquela situação, diante dos medos do tempo presente, nós não afundaremos, pois maior é o que está em nós, Cristo Jesus. Mas sejamos sinceros, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes a gente se entrega à circunstância, a gente se deixa abalar por uma situação. Mesmo que o medo seja uma emoção humana, ela se torna pecaminosa quando nos afasta de Jesus e rouba a nossa fé, como fez com Pedro, mesmo que por um instante. E é interessante perceber algo nesse texto. O que aconteceu quando Jesus pegou na mão de Pedro? Ainda na água, lá afundando. O Senhor deu as mãos, pegou, os dois entraram no barco, e o que aconteceu? O texto diz, subindo ambos no barco, o vento cessou. Aquela circunstância que até então estava amedrontando Pedro, aquela circunstância que até então roubou, a fé por um instante de Pedro, quando eles subiram no barco, cessou. E todos que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, quando nós não nos entregamos ao medo, quando nós não nos entregamos à circunstância e olhamos para Jesus, por mais que demore, porque não era o nosso tempo, por mais que ainda em meio ao medo, à incerteza, aquela situação ela vai cessar, ela vai passar, porque Cristo está presente conosco, em toda e qualquer situação. Quando estamos entregues aos nossos medos, perdidos em meio a circunstâncias que nos causam medo, a situação parece que não tem fim, ela demora para cessar. Mas o Senhor chega a nós e diz, coragem, não tenha medo, eu estou com vocês. Ou como o salmista, no Salmo 46, que nós lemos há pouco, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Evangelho, queridos irmãos e irmãs, nos lembra que o nosso medo é redimido. Ele é transformado, ele é dissipado em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos a promessa de que Ele está conosco em meio às tempestades, em meio ao mar revolto, como aprendemos no último domingo. Ele nos dá coragem para confiar nele e tão somente nele. Mesmo quando as ondas, tentam nos derrubar. Mesmo quando o vento forte nos traz medo, como trouxe a Pedro. E eu não sei qual é o seu vento hoje que tem trazido medo, insegurança, incerteza na sua vida. Mas coloque-se na presença do Senhor. Busque a presença de Jesus. O Evangelho é a história de um Deus que se importa com as nossas emoções e as redime, transforma, traz um novo significado, tira o medo, traz coragem, ânimo, força e vigor para continuar. O Senhor nos chama a ter fé, a confiar nele e a nos lembrar de que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas sim a certeza de que a mão de Jesus está sempre estendida para nos tirar da água e colocar no barco. Amém? O medo, ou melhor, a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas sim a certeza de que a mão de Jesus está sempre estendida para nós, para nos tirar da água e colocar no barco. A pergunta para nós, final hoje, para nós terminarmos, é como que nós podemos hoje redimir, transformar, talvez esse medo, essa inquietação que tem roubado a sua paz.
A resposta não é lutar contra ele sozinho, mas sim clamar por Jesus. Ele está sempre ao nosso lado, pronto para estender a mão e nos salvar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde, e que possamos redimir, transformar o nosso medo na coragem. Não uma coragem minha, não uma coragem que faz o Rafael ser bom o suficiente para realizar as coisas, não, mas uma coragem que vem da presença de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê força e lance fora todo esse medo em nome de Jesus. Amém? Certamente nós temos aqui alguns pedidos, como eu disse no início, né, nós não estamos ao vivo, né? Estou em Sorocaba, no Congresso Semear, que termina hoje, termina agora à noite, tá? Quarta-feira. E certamente alguns já escreveram aqui, você pode ler, né? Lê aqui os pedidos que os irmãos colocaram. Se você ainda não colocou, pode colocar para a gente orar com você e por você também. Amém? Nós vamos orar encerrando nosso encontro. Domingo, não é? Domingo temos um encontro às 9 horas da manhã na Escola Bíblica e às 18 horas a nossa celebração. Amém? Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por este tempo. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Senhor, talvez aqui tenha irmãos, talvez aqui algum dos teus filhos e filhas estejam enfrentando alguma situação que tem trazido medo, incerteza, inquietação. Mas, ó Pai, que na unção do teu Espírito Santo, o Senhor nos dê clareza, sabedoria, discernimento para que possamos lançar fora todo esse medo e se achegar à tua presença, que por meio de Cristo Jesus nos leva de volta ao barco, nos tira das águas revoltas dos nossos medos e inquietações. Nós consagramos e entregamos cada vida aqui, ó Pai. O Senhor conhece cada coração em nome de Jesus. Consagramos também os pedidos que porventura foram aqui colocados. O Senhor esteja transformando, curando o que precisa ser curado. Cuide dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, acamados, se recuperando, ó Pai, de cirurgias. Sê com eles também de uma forma especial em nome de Jesus. Nos dê um restinho de semana abençoada, uma noite renovadora de descanso e que logo mais, Senhor, possamos estar juntos mais uma vez, louvando e engrandecendo o teu santo e bendito nome. Nós oramos, nós agradecemos e fazemos isso com perdão dos nossos pecados em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, um ótimo restinho de semana para você e a gente se encontra domingo, se Deus assim permitir. Um abraço.